Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrostática e nessa aula de hoje a gente vai conversar sobre os capacitores. E a gente encontra capacitor em várias situações do nosso dia a dia, como por exemplo, as telas touch dos celulares mais novos, dos celulares mais modernos, são telas capacitivas. Quando você encosta num ponto da tela, quando você rola a tela para o lado, para cima, para baixo, você tem ali uma alteração das propriedades de campo elétrico e aí a gente tem ali propriedades de capacitor. Quando a gente fala, por exemplo, sobre aquele equipamento que os médicos usam para reanimar uma pessoa com parada cardíaca, o desfibrilador, ali você tem como principal elemento de circuito um capacitor que vai armazenar energia elétrica e aí quando encosta aquelas pás no peito da pessoa, ocorre uma descarga bastante rápida. Da mesma forma, a gente acontece no flash de uma máquina fotográfica. Quando a gente tira uma foto usando flash, o que eu tenho? Eu tenho a energia armazenada num capacitor que entrega essa energia praticamente que de uma vez para a lâmpada e aí ela acende, ela dá aquele clarão e depois apaga, tudo bem? A bateria não conseguiria sozinha fornecer energia tão rápido assim para aquela piscada tão intensa, tá certo? Enfim, a gente vai aprender sobre isso e todos os detalhes que podem cobrar de você de capacitores, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Eu comecei colocando para vocês aí dois modelinhos diferentes de capacitores, existem vários outros modelos e cada modelo tem uma determinada aplicação. Você vê, por exemplo, nesse primeiro capacitor ali da esquerda, algumas informações escritas ali. Essas informações têm a ver com as características do capacitor e as características da onde ele vai ser ligado, tudo bem? Bom, mas enfim, isso varia de um para o outro. A primeira informação importante que você tem que saber é o quê? Que a função do capacitor vai ser armazenar energia elétrica. E detalhe, o princípio de funcionamento dos capacitores é baseado no que a gente aprendeu até agora, é no campo elétrico, tá certo? E aí, só para a gente deixar registrado no teu material algumas aplicações de capacitores, a gente pode falar lá dos celulares de última geração, que tem a tela capacitiva, a gente pode falar de um desfibrilador, a gente pode falar também de uma máquina fotográfica usando o flash e de várias outras aplicações, tudo bem? Bom, vamos agora ao que interessa, o que eles podem cobrar da gente em vestibular, na prova do Enem, na prova do colégio. Eu vou falar com vocês sobre o tipo de capacitor que pode aparecer em prova, que é o capacitor plano de placas paralelas. Como a gente tem ali na figura, então, duas placas paralelas, detalhe, essas duas placas são feitas de material condutor de eletricidade, tudo bem? E aí, entre as placas, existe um material. Esse material que existe entre as placas é um material que obrigatoriamente é isolante elétrico, tudo bem? E aí você vai entender a função dele daqui a pouquinho, quando a gente estudar o funcionamento do capacitor. Agora, pessoal, olha só. Todo capacitor tem uma capacidade de armazenar carga elétrica. A capacidade do capacitor pode ser chamada também de capacitância. Eu vou fazer uma analogia com uma outra situação do dia a dia, só para você ter ideia do que influencia ou não. Se a gente falar de um balde, por exemplo, um balde de capacidade de 5 litros, o que acontece? Se você colocar um pouquinho de água nele, a capacidade dele é 5 litros. Se você colocar água pela metade nele, a capacidade que o balde tem não muda, ela continua sendo 5 litros. Se você encher o balde de água, a capacidade de armazenar a água que ele tem também não muda, continua sendo 5 litros. Se eu quiser mudar a capacidade do balde, o que eu tenho que fazer? Simples, eu tenho que pegar ou um balde maior ou um balde menor. No capacitor, o tamanho, as dimensões influenciam para a gente sim, mas também ali a gente tem que levar em consideração as características daquele material que eu coloquei para vocês ali, que é um material isolante. Mas daí a gente vai notar tudo isso bem certinho. Bom, vamos falar então sobre a capacitância ou capacidade do capacitor, que a gente usa a letra C maiúscula para representar. Pessoal, olha só, a capacitância ou capacidade do capacitor depende de algumas propriedades. Primeiro, igualzinho a gente falou do balde, depende das dimensões. Mas que dimensões são essas?
Uma das dimensões importantes da gente saber é essa distância que eu marquei agora ali na figura para vocês, que é a distância entre as placas. Quanto maior a distância entre as placas, menor é a capacitância, ou seja, são duas grandezas inversamente proporcionais, tudo bem? Agora, outra grandeza que interessa para a gente é essa que eu estou marcando para vocês aqui na figura, que é para a gente a área das placas, tudo bem? Aí o que acontece? Quanto maior for a área das placas, maior vai ser a capacitância, mais carga cabe ali naquele capacitor. De repente você pensa, Coelho, mas daí eu conto a área da placa de cima mais a área da placa de baixo? Não, pessoal, essa área é a área que é comum às duas placas, tudo bem? Então se eu tenho cada placa com 1 metro quadrado, eu não vou considerar 1 metro da de cima mais 1 da de baixo, eu vou considerar só 1 metro quadrado, que é a área comum às duas placas, tudo bem? Agora olha só, existem mais duas grandezas que a gente vai representar ali. Eu vou colocar para vocês o ε0. Esse ε0, ele é chamado de permissividade, vou anotar para vocês aqui, permissividade elétrica do vácuo, tudo bem? O valor dessa permissividade elétrica do vácuo é para a gente aproximadamente 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 coulomb ao quadrado dividido por Newton vezes metro quadrado, tudo bem? Pessoal, esse valor aqui é um valor bem feioso, bem esquisitão, mas é muito raro da gente precisar usar ele em alguma prova. E o histórico diz pra gente que quando caiu questão onde a gente precisa desse valor, eles costumam dar na própria questão, tudo bem? E a gente ainda tem ali, nessa equação, a constante K. Agora eu queria muito que você tomasse um cuidado bem grande. Essa constante K tem a ver com o material isolante que tem entre as placas. Agora, esse K não é aquela constante eletrostática que a gente aprendeu até agora usando a letrinha K. Esse K é uma constante chamada de constante dielétrica. E aí, para você ter ideia, esse K para o ar tem praticamente o mesmo valor do K para o vácuo, que vale 1. Daí você vai me dizer, poxa, Coelho, mas espera aí, e aquele K que era 9 vezes 10 na 9, então não é o mesmo? Não, como eu te falei agora há pouquinho, não é o mesmo, né? Esse K que a gente está tratando aqui, a gente chama ele de constante dielétrica. Aquele outro K que a gente usou até agora era constante eletrostática. Pô, Coelho, sacanagem, né, meu? Usa sempre K para uma coisa, agora chega nos capacitores é diferente? Gente, infelizmente é diferente. Mas não adianta eu usar outra letrinha e chegar na hora de um vestibular, você encontrar o K no formulário, tudo bem? Então eu vou deixar do jeito que é dado em tudo quanto é livro de ensino médio e a gente vai usar dessa forma. Em capacitores, o K é diferente, tudo bem? Agora, o que eu queria que você percebesse que é fundamental? Quais são as maneiras que a gente tem de mudar a capacidade de um capacitor? Lembra que eu falei do balde? No balde eu tinha que trocar de balde, trocar o tamanho do balde. Aqui no capacitor é parecido. Eu tenho que mudar o quê? Ou o tamanho do capacitor, que é a área das placas e a distância entre elas. Eu tenho que mexer nas dimensões. Ou eu tenho que mexer no material que existe entre as placas, tudo bem? O ε0 é uma constante, que é a permissividade do vácuo, não tem que se preocupar com ela. Então, basicamente, quer mudar a capacidade ou capacitância de um capacitor, você tem que mexer ou no material entre as placas ou nas dimensões desse capacitor, tudo bem? São as únicas formas de alterar a capacitância. Agora, pessoal, eu usei esse desenho aqui para mostrar para você o que é um capacitor. Você não vai, na hora de desenhar o capacitor num circuito, fazer uma figura complexa como essa. Então a gente tem uma forma simplificada de desenhar um capacitor, que é essa figura que eu coloquei para vocês ali embaixo.
São duas barrinhas paralelas e de mesmo tamanho. Isso para a gente é a representação, então, simplificada de um capacitor. De repente você pergunta assim, Coelho, eu vi outro dia numa aula uma barrinha maior e a outra menor num desenho. Isso é um capacitor também? Não, gente, isso não é um capacitor, isso é um outro elemento, mas a gente deixa para discutir isso lá nas aulas de eletrodinâmica, tá certo? Bom, vamos dar sequência então. Eu quero falar com vocês agora um pouquinho sobre a carga armazenada no capacitor. A ideia é a seguinte, eu tenho um capacitor ali, então, um plano de placas paralelas, e aí eu vou colocar o material isolante entre as placas. Esse capacitor está eletricamente neutro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar o capacitor numa pilha, numa bateria, num gerador. Aí o que acontece? Essa pilha, essa bateria, fornece ali para a gente uma tensão elétrica, uma DDP, que a gente usa a letra U, ou pode ser a letra V também, tanto faz. Agora, o que a gente sabe? Numa pilha, essa pontinha aqui para fora da pilha é para a gente o polo positivo dela e o outro lado é o polo negativo. Aí, o que a gente sabe? Esse polo positivo começa a atrair elétrons da placa, a placa perde elétrons para a pilha. Conclusão, se essa placa aqui de cima estava eletricamente neutra, e aí ela perdeu elétrons, o que vai acontecer? Quem perde elétron fica positivamente carregado. Aí o que eu posso dizer para vocês? Que essa placa aqui de cima ficou carregada com carga positiva de módulo Q, tudo bem? Agora o que acontece? Essa placa aqui de cima, que está positivamente carregada, começa a tentar atrair elétrons. Do polo positivo da bateria, ela não vai conseguir arrancar elétrons, então através desse meio isolante, ela começa a atrair elétrons lá do outro polo da bateria. Então, o que vai acontecer? O polo negativo começa a fornecer elétrons ali para a placa de baixo, tudo bem? A partir da hora que os elétrons chegam na placa de baixo, a gente pode dizer que a placa de baixo vai ficar eletricamente negativa, tudo bem? Detalhe, os elétrons não conseguem chegar ali na carga positiva exatamente pelo fato do material entre as placas ser um isolante elétrico, tudo bem? E aí, conclusão, vamos lá. Se eu tenho uma placa positiva e uma placa negativa, existe entre as placas do capacitor ali um campo elétrico, e a gente sabe que o campo elétrico fica orientado do polo positivo para o polo negativo, tá bom? E detalhe, pessoal, agora eu posso, se quiser, desligar esse capacitor do gerador, que ele vai continuar o quê? Carregado. Eu tenho uma placa positiva e uma placa negativa, tudo bem? Ah, Coelho, como que eu vou fazer se eu quiser usar essa carga armazenada do capacitor? É simples, eu vou pegar essa extremidade e vou ligar ela ao ponto onde eu preciso usar essa energia. Ah, Coelho, peraí, quer dizer então que se eu encostar nesse polo e nesse polo de um capacitor carregado, eu vou tomar um choque? Vai sim, porque ao encostar, você vai permitir que as cargas percorram esse trajeto aqui, e aí as cargas negativas vão em busca das cargas positivas para ele neutralizar de novo, tudo bem? Agora, vamos voltar para essa condição do capacitor carregado. Lá na placa de cima, a gente tem uma quantidade de carga mais Q. Na placa de baixo, a gente tem também ali armazenado uma quantidade de carga de mesmo módulo Q, só que nesse caso, na placa de baixo, as cargas são sempre negativas. É sempre uma placa com carga de cada sinal, sempre cargas de mesmo módulo. Agora, se eu quero saber a carga armazenada no capacitor, a carga armazenada no capacitor é a carga Q, tudo bem? Mas se é Q nas duas, não vai ser Q mais Q, 2Q? Não, não vai. Ah, se uma é mais Q, se a outra é menos Q, não vai ser zero? Não, também não vai, tá? Q é a quantidade de carga que uma placa perdeu e, por consequência, a outra ganhou. A carga armazenada num capacitor, quem é? É a capacitância vezes a diferença de potencial que eu coloco entre as placas. Agora, pessoal, claro que a gente pode escrever que a capacitância é carga dividido por diferença de potencial. Coelho, o que você fez ali, meu? Gente, eu simplesmente peguei essa DDP aqui e trouxe lá para o outro lado dividindo. Como eu te disse, pode aparecer assim, como V para DDP, ou pode aparecer como a capacitância sendo igual a Q dividido por U. Tanto faz, né? Tem hora que no vestibular aparece para a gente V, tem hora que aparece U para a diferença de potencial. Pessoal, agora
Em relação ao significado e à unidade da capacitância, olha só, carga elétrica no sistema internacional a gente mede em coulomb. Diferença de potencial a gente mede em volt. E capacitância vai ser para a gente então coulomb dividido por volt. E aí, coulomb por volt vai ganhar um nomezinho novo, que é farad com D mudo mesmo, que a gente usa a letra F maiúscula para representar. Eu queria ver com vocês o significado prático, que isso é muito importante que a gente conheça. Então, olha só, por exemplo, vamos supor que eu tenho um capacitor e a capacitância dele é de 5 farads, tudo bem? O que significa 5 farads? Olha só, a gente acabou de falar que farad é coulomb dividido por volt. Então, a gente pode dizer que 5 farads são 5 coulombs divididos por 1 volt, que também são iguais a 10 coulombs divididos por 2 volts, que também são iguais a 15 coulombs divididos por 3 volts, e assim por diante. Por exemplo, eu posso dizer que é igual a 50 coulombs dividido por 10 volts, tudo bem? Agora, vamos entender o significado prático, que é uma das partes mais importantes da nossa aula. Olha só, dizer que a capacitância é 5 farads quer dizer para a gente que, se eu ligar esse capacitor numa DDP de 1 volt, ele vai armazenar 5 coulombs de carga. Mas também quer dizer que se eu ligar o mesmo capacitor numa DDP maior, ele vai armazenar mais carga. Então, olha só, se ele tem 5 farads de capacitância, quer dizer que se eu ligar ele numa DDP de 1 volt, ele vai armazenar 5 coulombs de carga. Mas se eu ligar ele numa DDP de 2 volts, ele vai armazenar 10 coulombs. Se eu ligar o mesmo capacitor numa DDP de 3 volts, ele vai armazenar 15 coulombs. Se eu ligar esse mesmo capacitor numa DDP de 10 volts, ele vai armazenar 50 coulombs de carga. Então, olha a conclusão importante que a gente pode tirar. Vamos voltar lá naquela primeira equação que eu coloquei para vocês. Eu posso dizer para vocês que a capacitância de um capacitor ela é constante. Ela só muda mexendo nas grandezas daquela outra equação, mexendo na área das placas, na distância entre elas, ou trocando o material isolante que existe ali. Mas enfim, considerando um mesmo capacitor, a capacitância permanece a mesma. Agora, a gente acabou de ver que quanto maior a tensão aonde eu ligo o capacitor, mais carga ele vai armazenar. Tudo bem? Então, é uma informação, sim, muito importante para a gente. Olá, de novo, o fato de colocar mais carga no capacitor, ou seja, 5 coulombs, ou 10, ou 15, não faz mudar a capacitância. Se eu coloquei mais carga, é porque eu liguei ele numa tensão maior. Tudo bem? Agora, eu quero representar para vocês, num gráfico, a relação que existe, então, entre a DDP, onde eu ligo o meu capacitor, e a carga que ele está armazenando, tudo bem? Vou colocar para vocês, então, um gráfico, onde num dos eixos eu tenho a carga, no outro eu tenho a diferença de potencial. E, Coelho, agora eu não entendi nada. Você usou U, e antes você tinha usado V. Lembra que a gente conversou que pode ser U ou pode ser V? Para a diferença de potencial, e de propósito, eu estou usando cada hora de um jeito para você se acostumar, e independentemente da forma que aparecer, você vai acertar a questão. O que a gente pode dizer? Primeira coisa, se a DDP é zero, a carga é zero. Então, é um gráfico que vai começar aqui, ó, na origem. Agora, eu sei que conforme um aumenta, o outro aumenta, então vai ser para a gente uma função crescente. E detalhe, né? Importante, como a gente está falando aqui, de carga lá no eixo Y, de DDP lá no eixo X, e a capacitância é uma constante A qualquer, isso é uma função matemática do tipo Y igual a X. Ou seja, é uma função de primeiro grau, e você aprende lá nas aulas do Ferreto que numa função de primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, a gente vai ter o gráfico de carga por diferença de potencial como sendo uma reta crescente, tudo bem? Então, esse é o comportamento para a gente da capacitância. Detalhe que a gente pode tirar desse gráfico, quer ver? E o que eu vou te falar agora já é um conteúdo um pouco mais aprofundado. Se a gente olhar para o gráfico, a gente percebe que a gente pode traçar um triângulo retângulo aqui. Esse valor que eu tenho aqui é o valor da carga.
Esse valor que eu tenho aqui é o valor da diferença de potencial U ou V, tanto faz. Agora, a gente tem um ângulo de inclinação dessa reta. Olha o que eu vou dizer para vocês. A gente sabe que tangente de um ângulo é sempre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É isso que você aprende lá com o ferreto. Agora, me diz uma coisa. Quem é o cateto oposto ao ângulo? Não é o quê? Então, no lugar de cateto oposto, eu vou escrever para vocês aqui Q, que é a quantidade de carga. Agora me diz, quem é o cateto adjacente ao ângulo? Não é a diferença de potencial? Então, ali na fórmula, eu vou dizer para vocês que é a diferença de potencial. Opa, peraí. Diferença de potencial e carga. Se eu pegar essa equação aqui e isolar a capacitância não é Q sobre V? Opa, dá uma olhadinha aqui comigo. Aqui eu tenho Q sobre V e aqui eu tenho Q sobre V. Conclusão que no gráfico de carga por DDP, a tangente do ângulo é para a gente a capacitância, tudo bem? Como eu te falei, isso já é uma informação mais aprofundada, mas se você vai fazer provas como FUVEST, Unicamp, Itaime e algumas outras pelo país, pode ser que eles te cobrem esse tipo de informação, tudo bem? Agora vamos conversar um pouco sobre a quantidade de energia que o capacitor armazena, sobre a energia armazenada. Eu tenho para vocês aqui um capacitor carregado ligado a um gerador. Aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou tirar o gerador, como a gente fez agora há pouquinho, vou deixar lá na figura de baixo então o capacitor carregado, tudo bem? Bom, o gráfico que mostra a carga por diferença de potencial é para a gente uma reta crescente, a gente acabou de falar. A gente também viu que, olha só, aqui a gente tem a quantidade de carga e aqui a gente tem a diferença de potencial U ou V, tanto faz, vou anotar para vocês de novo que pode ser U ou pode ser V. E num capacitor, a energia armazenada é energia do tipo potencial elétrica e no gráfico Q por V ou Q por U, ele é dado pela área do gráfico. Esse N em cima do igual, lembra o que significa? Quer dizer numericamente igual, quer dizer o valor da área é o valor da energia armazenada, tá bom? Bom, se a gente for calcular essa área, a gente chega que a energia armazenada num capacitor é dado por... Que figura que a gente tem ali, que a gente aprende nas aulas do ferreto? Ó, eu tenho um triângulo, estou marcando para vocês aqui a área do triângulo, a base é a DDP, e a altura é o quê? O ferreto ensina para vocês que a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Base vezes altura, ou altura vezes base, enfim. A equação da energia armazenada num capacitor é Q vezes V sobre 2. Pessoal, olha só. Até nas questões onde eles passam formulário, eles não costumam dar para a gente essa relaçãozinha aqui, tudo bem? Então a gente precisa lembrar, precisa estudar isso a fundo. E capacitores, pessoal, é um assunto que a gente pode fazer diferença para a concorrência, porque quando cai, o índice de acerto é bem pequeno, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre unidade aqui. Ó, diferença de potencial a gente mede em volt. Carga elétrica a gente mede em Coulomb, tudo bem? E aí, energia no sistema internacional, a unidade é o Joule. Então, se eu quero achar a energia armazenada num capacitor, é só usar a carga em Coulomb e a diferença de potencial em volts, tá certo? Agora, vamos usar tudo que a gente aprendeu para resolver uns exercícios. A função do desfibrilador é reverter as arritmias cardíacas, fibrilação, com a aplicação de um pulso de corrente elétrica de grande intensidade e curta duração. Essa corrente elétrica contrai as fibras cardíacas e pode restabelecer o ritmo normal de batimentos do coração. O capacitor é o elemento fundamental do desfibrilador, pois armazena energia potencial elétrica necessária para o seu funcionamento. Considerando-se que um capacitor de 1 mzinho, esse mzinho é mili, então é 1 milifarad, tenha sido submetido a uma diferença de potencial elétrica de 8.000 volts,
qual é a carga elétrica e a energia potencial elétrica armazenada no capacitor. Bom, eu anotei para vocês aqui os dados, a capacitância 1 milifarad e a diferença de potencial 8.000 volts. Gente, uma coisa muito importante é você lembrar que mili é um prefixo que significa para a gente 10 na menos 3, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos achar primeiro a quantidade de carga aqui. A gente aprendeu que a carga, quem é? É a capacitância vezes a diferença de potencial. Quando antes você usou V. Como eu te disse, né? Pode ser U ou pode ser V. Mas vamos lá. A quantidade de carga armazenada, então, é igual a capacitância é 1 milifarad. Eu tenho que usar em farad. Então, eu vou substituir o mili pelo 10 na menos 3. Isso vezes o 8.000, tudo bem? Seguindo, pessoal, olha o que a gente pode fazer aqui. Ó. Eu tenho 1 vezes 10 na menos 3 vezes 8.000 é a mesma coisa do que fazer 8 vezes 10 na 3. Aí, a quantidade de carga vai dar igual a 1 vezes 8 é 8. E eu tenho agora 10 na menos 3 vezes 10 na 3. O que a gente aprende lá com o ferreto? Que a gente conserva o 10 e soma as potências. Menos 3 somado com 3 vai dar 0. E 10 na 0 a gente sabe que é 1. Então, a quantidade de carga armazenada nesse capacitor é de 8 coulombs. Essa é uma das respostas que a gente estava procurando, a carga armazenada no capacitor. Agora, a questão pediu também que a gente achasse a energia potencial elétrica armazenada, e a gente viu que a energia potencial é dada por Q vezes U, ou V tanto faz, dividido por 2. Então, a energia potencial é dada por carga. A gente acabou de calcular que a carga armazenada é 8 coulombs. Então, vamos colocar aqui, ó, 8 coulombs, tudo bem? Diferença de potencial. Pessoal, a diferença de potencial foi dada para a gente, são 8.000 volts. Então, eu vou colocar para vocês aqui, ó, 8.000 dividido por 2, que é da própria equação. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso dividir esse 8 por 2, vai dar 4. E aí a gente chega aqui, a energia potencial armazenada é igual a 4 vezes 8.000, vai dar 32.000 joules. E essa é a outra resposta que a gente estava procurando, a energia armazenada no capacitor, tudo bem? Então, bem simplesinho, bem direto. O enunciado parecia um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil, porque era um enunciado longo, mas não era. Os dados estavam ali. O único cuidado maior que a gente precisava tomar era com a questão do prefixo mili. Tinha que lembrar que mili é 10 na menos 3, tudo bem? Exercício 2. Analise as afirmações a seguir relativas a um capacitor carregado e isolado da fonte de tensão. Então, olha só. Primeira informação importante. Esse capacitor está carregado. Outra informação importante. Ele está carregado, mas ele está isolado da fonte de tensão. Então, ele não está mais ligado numa pilha, numa bateria, por exemplo. Tá? Agora, vamos lá para a primeira alternativa. A carga diminui quando se separam as placas do capacitor. Bom, se a gente mexer nas placas, no afastamento que existe entre as placas do capacitor, a gente vai alterar a capacitância. A capacitância é dada por K, ε0, A sobre D. Agora, o que acontece, pessoal? Se eu afasto as placas do capacitor, eu diminuo a capacitância, a capacidade dele. Agora, no caso da quantidade de carga, eu não posso afirmar isso. Ela não diminui e não aumenta. Por quê? Porque o capacitor não está mais ligado na bateria, então não tem como ele ganhar carga ou perder carga. Então, esse primeiro item está falso, tudo bem? Próximo item. A carga permanece constante independentemente do afastamento entre as placas. Perfeito, é o que a gente acabou de falar. Então, o segundo item está correto, tudo bem? Vamos adiante. Próximo item. A DDP diminui com a separação entre as placas. Pessoal, o que vai acontecer? De novo, olha lá. Vamos voltar para a equação da capacitância. Se eu afastar as placas,
a capacitância diminui. Mas ele não perguntou da capacitância, perguntou da DDP. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever aquela outra equação que a carga é igual a capacitância vezes a DDP, que pode ser U ou pode ser V. Como a questão quer saber sobre a DDP, eu vou isolar o U nessa equação, então vai ficar para a gente que a DDP é igual a carga, e essa capacitância que está multiplicando vai lá para o outro lado, dividindo. O que a gente falou lá no comecinho da resolução? Ó, a quantidade de carga no capacitor não muda, porque ele não está ligado a lugar nenhum, então não tem nem como ele ganhar carga, nem como perder. Então a quantidade de carga permanece constante. Vamos anotar isso aqui. Agora olha só, a gente sabe que quando aumenta a distância entre as placas, a capacitância diminui. Vamos pensar juntos? A carga é constante, então se a capacitância diminui, ela e a DDP são inversamente proporcionais. Então, quando uma diminui, a outra aumenta. Conclusão, a diferença de potencial entre as placas vai ficar maior. Então, o terceiro item está falso. Ele falou que a DDP diminui? Não, a DDP aumenta. Vamos dar uma olhada lá no último item. A DDP aumenta com a separação entre as placas. Verdade, né, pessoal? De novo, por que ela aumenta? Vamos lá? A quantidade de carga é constante. Ele não tem como ganhar ou perder carga. E aí, ao aumentar o afastamento entre as placas, a capacitância diminui. E se a capacitância diminui, a DDP vai aumentar, porque elas são grandezas inversamente proporcionais, tudo bem? Por isso, então, que o último item é verdadeiro. Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa primeira aula sobre capacitores. Você percebeu que por mais que apareçam equações, é uma aula bem conceitual, bem importante que você entenda a função de cada partezinha do capacitor, tá certo? A gente se vê na próxima aula falando sobre associação de capacitores, tá bom? Tchau e até lá!